A direita brasileira parece estar se articulando para jogar todas as suas fichas, aí, incluindo empresários, intelectuais e setores conservadores, de um modo geral, na candidata da terceira via, a Simone Tebet, que tem como seu vice o empresário cearense, ex-governador e atual senador em final de mandato, Tasso Gereissati. A manobra ou a articulação visa transformar a Simone Tebet num tipo de azarão, como aconteceu com o Rodolfo Fernandes, que está ameaçando o candidato líder das pesquisas da Colômbia, o senador Gustavo Petro. A senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, não conseguiu romper os 2% nas pesquisas de opinião. No entanto, os seus apoiadores calculam que ela pode se transformar no azarão da campanha, que é justamente aquele fator surpresa que é muito importante na campanha. Dizem que a senadora não tem rejeição, tem larga penetração no setor feminista e é uma das porta-vozes das mulheres do Congresso Nacional. Tem um rosto simpático, não é? Não é de criar casos e teria o potencial de arrastar o eleitorado com o apoio maciço da grande mídia, toda a parafernália do estabelecimento brasileiro, para acabar com a polarização Lula-Bolsonaro. Ela iria para o segundo turno e com o apoio, esse apoio aí maciço, do grande poder econômico, do chamado poder fático, conseguiria reunir toda a direita a favor dela e contra o candidato que vencesse para o segundo turno, fosse no primeiro ou no segundo lugar, ou seja, Lula ou Bolsonaro. Em termos de comparação, a gente vai examinar daqui a pouco o que aconteceu lá na Colômbia, não é? Que vai ter segundo turno no próximo dia 19, e onde o candidato que estava também na rabeira, o Rodolfo Fernandes, é agora um sério competidor, já tendo algumas vezes ultrapassado o próprio candidato Petro, o Gustavo Petro, o campeão das pesquisas. Agora vejamos aqui esse material do Brasil 247, que reproduz, reportagem da Folha de São Paulo, dizendo que tucanos e milionários da Faria Lima, que é o grande setor, o grande centro empresarial de São Paulo, declaram apoio a Simone Tebet. Na lista dos signatários do documento estão economistas do Plano Real, banqueiros, jornalistas e muitos ali daqueles articuladores do golpe de 2016 que derrubou a Dilma Rousseff. No material original da Folha de São Paulo, a gente vê aqui: economistas e empresários declaram apoio a Simone Tebet para a presidência. Signatários, são quase 300 os apoiadores, esses empresários, dizem que ainda há tempo para viabilizar a melhor via para o país. Não esqueçamos que a Simone Tebet venceu ali aquela disputa que se arrastava há mais de ano para ver quem despontava como candidato para a terceira via, a chamada terceira via. E ela ganhou de medalhões como o Dória, o Eduardo Leite e muitos outros. Então diz que um grupo de 300 pessoas, que inclui empresários, economistas, divulgou um manifesto em favor da candidatura da senadora Simone Tebet à presidência da República. Acreditamos que é necessária a construção de uma nova alternativa, afirmam os signatários. Partes deles já havia subscrito abaixo-assinado em prol da candidatura
no final de maio. Olha aqui a Simone Tebet. Bom, vamos ver quem é que assina esse material, né, esse manifesto. Entre os signatários estão Afonso Celso Pastore, Ana Carla Abraão, Antônio Moreira Salles, filho daquele Walter Moreira Salles, o presidente do Unibanco, já falecido, Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central e homem-chave do Plano Real e do Fernando Henrique Cardoso, Cândido Bracher, Carlos Ari Sundelfeld, David Zilberstein, ex-genro do senador Fernando Henrique Cardoso e presidente Fernando Henrique Cardoso por 2 vezes, né? Aquele tucanão que privatizou tudo, e antigo presidente da Agência Nacional de Petróleo. Edmar Baixa, um dos grandes articuladores do Plano Real, Eduardo Mofarrege, Helena Landau, Eliane Cardoso, Guilherme Leal, Horácio Laffer Piva, banqueiro, Luiz Stultberger, Maílson da Nóbrega, ex-ministro de José Sarney, Maria Silvia Bastos Marques, Miguel Reale Júnior. Miguel Reale, como se sabe, foi um dos signatários do impeachment, do processo de impeachment contra a Dilma. Paulo Artung, Pedro Parente, esse Pedro Parente é importantíssimo, não é? Ele foi ministro várias vezes do Fernando Henrique Cardoso e foi presidente da Petrobras aqui logo no governo Temer, mas caiu ali, ninguém sabe por quê. Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda do Fernando Henrique Cardoso e o grande condutor do sistema das privatizações, né, que levou ali de roldão a Telebrás, a Embratel e as grandes empresas do primeiro processo de privatização brasileiro. Pedro Wongschowski, Samuel Pessoa e Walter Schalka. Os empresários que foram fundamentais ali, não é, na articulação para elevar a senadora candidata da terceira via, tendo ali como seu principal porta-voz o ex-governador do Ceará, Tasso Gereissati, e atual senador em final de mandato. Então, de acordo com o documento, a melhor via para o Brasil é necessária a construção de uma nova alternativa. Confiamos haver tempo suficiente para que um movimento que incorpore diversos matizes políticos saia vitorioso na eleição presidencial com grande programa que consolide o Brasil do século XXI, afirmou o documento. Uma mulher com a capacidade gerencial indispensável para pacificar o país e, ao mesmo tempo, a coragem necessária para enfrentar os interesses contrários à modernização, sem deixar para trás nenhum brasileiro. E aí esses empresários e políticos por trás da campanha da Simone Tebet estão querendo repetir aqui no Brasil o que ocorreu na eleição de primeiro turno da Colômbia. A gente sabe ali que estava em primeiro lugar o senador Gustavo Petro, em segundo o Federico Gutierrez, e em terceiro o Rodolfo Fernandes. Mas, na verdade, o Rodolfo Fernandes tinha aparecido ali na campanha quase que na rabeira, não é? Ele nunca que aparecia ali nas pesquisas. Sua média era de 7%, 8% no máximo. De repente, houve ali no final da campanha uma grande mobilização de mídia e o Rodolfo Fernandes foi para o segundo lugar, ou seja, já desafiando o Gustavo Petro. E no dia da eleição, não é, proclamados os resultados, o segundo lugar foi o Federico Gutierrez, que declarou apoio ao Rodolfo Fernandes.
O Frederico Gutierrez tinha tido 5 milhões de votos. O Rodolfo Fernandes, 5,8 milhões. E o senador Petro, 8 milhões,6. Ora, esse apoio foi significativo para o Rodolfo Fernandes, porque ele representava 5 milhões de votos. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam exatamente assim. Mas a pesquisa, né, do outro dia pegou aquilo tudo de cambulhada e já projetou o Rodolfo Fernandes como praticamente o ganhador do segundo turno. E aí ele disparou com 7 pontos na frente. Só que o Petro reagiu, né, o senador Gustavo Petro reagiu e começou também a mobilizar as redes sociais que tinham justamente catapultado o Rodolfo Fernandes e já começou a empatar e às vezes até superar o Rodolfo Fernandes. Ocorre, porém, que recentemente o vazamento de alguns debates internos da campanha do Petro revelaram perseguições a candidatos que estariam ao lado do Fernandes. E aquilo estourou como um grande escândalo. Mas mesmo assim afetou muito pouco. De qualquer maneira, o Gustavo, de qualquer maneira, o Rodolfo Fernandes parece que ficou meio preocupado, né? Principalmente com a ação dos apoiadores do Gustavo Petro. Ele disse que se sentiu pressionado e foi embora para Miami, dizendo que abandonava a campanha porque corria perigo de vida. Ora, onde é que é Miami? Miami é ali nos Estados Unidos, né? Uma espécie de covil da grande direita mundial. Só que o Rodolfo Fernandes disse que ia ficar lá até o final da campanha, mas acabou voltando hoje e dizendo: um candidato Fernandes regressou à Colômbia para estar à frente de sua campanha, apesar de alertar que sua vida está em risco, corre perigo. O ex-prefeito de Bucaramanga chegou ao país em meio ao escândalo dos Petrovídeos, que é justamente aquele escândalo envolvendo a filmagem de alguns debates da campanha do Petro, debates internos, e que foram vazados pela imprensa justamente por essa revista aqui, a Semana, não é? Que é uma espécie de Veja do Brasil, ou a antiga Veja, que a Veja praticamente não existe mais, mas que está fazendo também lá os seus estragos na campanha. Então é essa a história do azarão da Colômbia, que ninguém garante que vai ganhar a eleição, mas pode ganhar. Algo que, se realmente ocorrer, vai, na verdade, tolher um dos grandes sonhos da esquerda colombiana, que é de varar o poder da direita que dura há mais de 100 anos naquele país irmão latino-americano.